está clamando. Então você agora não deixa de curtir, compartilhar e seguir a gente aqui nesses canais, né? Instagram, bispo.angelomácio, Rádio Voz Profética e no canal Altar da Oração. Para você achar o canal, Oração a Chave da Vitória. São os canais que nós transmitimos esta oração para abençoar sua vida. Melhor dizendo, nós estamos, né, na semana do clamor da vitória. Vamos abrir nesse momento a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos meditar aqui mais em uma palavra de oração, né? Eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Então, o texto que está sobre a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradaram aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele colocou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Repetindo aqui o versículo 5 do capítulo 12 do livro de Atos. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Fazia oração sem cessar. Olha que coisa interessante. Fazia oração sem cessar, ou seja, essa oração aqui era contínua. Era contínua. Ela não parava. Não era aquela oração que você ora hoje, amanhã você não ora mais. Não era aquela oração que você ora 2 dias e para. Existem causas. Existem situações que você precisa dar sequência à oração. Ou melhor, a oração precisa ser uma sequência. Ela precisa ser contínua. Ela não pode parar. Lembra de Daniel? Que orou 21 dias. Orou 21 dias. A resposta de Daniel chegou desde o primeiro dia. Ou melhor, Deus enviou a resposta de Daniel no primeiro dia da sua oração. Deus tinha enviado. O anjo já tinha descido para entregar a vitória a Daniel desde o primeiro dia. Só que, querido, a gente precisa entender isso aqui. É importante. Para você chegar até o céu, para as suas orações chegar até o céu, as tuas orações ela passa por 2 céus até chegar ao trono de Deus, porque o trono de Deus fica no 3º céu. Então, o primeiro céu é o céu das nuvens, esse céu que está visível aos seus olhos. O segundo céu é o céu dos principados. E ali é onde está o campo de batalha. Ali é onde está, porque o inimigo, o adversário, ele não vai deixar, ele vai fazer de tudo, primeiro, que a sua oração não chegue, e segundo, que a resposta que Deus envia não chegue até você. O anjo enfrentou uma grande batalha para chegar até Daniel. Enfrentou uma grande batalha. Existem vitórias, existem bênçãos que já foi liberada, já foi providenciada por Deus. Só que, por que, bispo, ainda não se materializou? Porque ainda não chegou nas minhas mãos. Se Deus já enviou, porque está num campo de batalha.
E aí que você precisa continuar orando. Mas tem pessoas que, pelo fato de não ver a resposta que ela está esperando, ela desiste. Aí ela perde, porque a bênção dela fica no céu, ali das batalhas, no campo de batalha. Ah, Deus não enviou, enviou, mas há uma guerra. E aí, se você continuar orando, aí Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, porque o céu se move através da sua oração. É por isso que você precisa dar continuidade, você não pode parar. Mesmo que você não tenha visto a resposta ainda, continua, porque ela vai chegar. E a sua oração, ela tem poder, a sua oração é poderosa, porque você não está clamando a qualquer um. Você está clamando um Deus poderoso e um Deus que responde a oração. O texto que está sobre a nossa meditação fala de um homem de Deus, um dos discípulos do Senhor, que o Senhor levantou para levar o Evangelho, para dar continuidade à obra que o Mestre tinha iniciado. Só, querido, que o inimigo se levantou na época. E naquele tempo, o tempo que era governado pelo rei Herodes, Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja, porque ele viu que isso agradara os judeus. Então ele, como um político da época, queria agradar o povo, queria estar de boa com o povo. E aí o que ele fez? Ele prendeu Pedro e colocou em uma prisão. Ele já tinha matado alguns e viu que isso agradou o povo da época. Então ele queria ter esse crédito. E agora ele quer matar Pedro também. A sentença já tinha sido dada. Colocamos Pedro na prisão e depois vamos dar um fim nele. Só, querido, que a última palavra não é do homem quando se tem oração. O homem pode até dar uma sentença, o homem pode até dizer que vai morrer, que não tem jeito, mas a última palavra é de Deus, porque enquanto estiver um joelho dobrado, enquanto tiver alguém orando, buscando a face de Deus, o Senhor vai agir. Ainda que aos olhos do homem a causa é impossível acontecer, para o nosso Deus é possível. Mas o segredo está aqui. O segredo está aqui. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Enquanto Pedro está ali sentenciado à morte, na prisão, a igreja continuava orando sem cessar. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. Deus vai agir nessa causa. O Senhor está nos ensinando nesse dia. Você que está me acompanhando neste momento, através desses meios, pelo Instagram, você que está me acompanhando pelo YouTube, aonde está chegando nesse momento, aonde chegou esse vídeo nesse momento, essa oração nesse momento, essa ministração nesse momento, Deus está falando com você, dizendo: você não pode deixar de orar por esta vida. Quem sabe você tem alguém da sua família que está aprisionado, né? Você já vem orando há muito tempo e você não tem visto mudança. Não deixe de orar, continue orando, porque Deus vai agir. A igreja primitiva, ela continuou orando. Houve um tempo de espera. Houve um tempo, e quem sabe ali também, naquele período de tempo, alguns, sentiu desanimado. Quem sabe alguns ali, pela falha humana, porque o ser humano é falho, o ser humano é limitado. Quem sabe alguns disse assim: será que vai ter jeito? Será que nós vamos conseguir
De repente, a mente de alguns ali já estava tão envolvido pelo desespero que aí começa a pensar em várias coisas, que é assim que acontece. A gente está orando, a gente está buscando, a gente não vê resultado, a mente começa a trabalhar. E aí, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado, porque a dúvida pode entrar. E Deus não trabalha em meio à dúvida. Deus trabalha em meio à certeza, à convicção. É por isso que eu e você precisamos ter certeza e convicção no Deus que nós estamos clamando. Eu creio, eu tenho certeza, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai enviar a resposta. Minha resposta é certa, a minha vitória é certa, porque eu estou clamando um Deus vivo, um Deus poderoso. A igreja primitiva, ela orava sem cessar, orava sem cessar. E olha o que aconteceu, querido, por causa da oração. Olha a resposta chegando. Por causa da oração. Eis que, o versículo 7 do capítulo 12, eis que o anjo do Senhor veio sobre ele. Resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. Porque onde Deus chega, meu amado, onde a presença do Senhor chega, aonde os anjos do Senhor enviados pelo Senhor chega, não há muralha que fique em pé, não há corrente que fique, não há algema que fica. Onde a presença de Deus chega, ela cai por terra. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E lhe disse: lança as tuas vestes sobre ti e segue-me. E ele, o saindo, seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo. Né? Pedro pensava que aquilo ali era um sonho, mas era real. Mas ele achava que estava tendo alguma visão, né? E quando eles passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhe se abriu por si mesmo. Então, querido, aqui a gente vê o poder de Deus se manifestando através da oração. O portão de ferro já tinha passado por vários vias de segurança. Agora está no portão de ferro. E automaticamente o portão se abre. Quando Deus, isso aqui é Deus agindo, não importa se as portas estão fechadas aos seus olhos humanos, aos seus olhos ver humanamente. Você está vendo as portas fechadas, mas quando Deus entra no negócio, as portas se abrem. Não importa que alguém chega a dizer: é impossível. É impossível essas portas se abrir. Não tem como. Mas quando Deus chega, não tem portas que fica fechada. Deus abre. É automaticamente. É Deus dizendo: eu vou abrir a porta para você. Eu vou abrir a porta que você precisa. Vou abrir. Deus está falando nesse dia para você. Vou abrir a porta que você me clama. Ainda que o homem diz é impossível. Mas quando Deus chega, essa porta se abre. Porque não fica fechado diante da presença do Senhor. E Pedro, naquele momento, querido, ele viu que Deus estava livrando ele, não só ele, Pedro, como todos que oravam por Pedro, das mãos de Herodes e das expectativas dos judeus. Olha, o diabo, ele age. E juntamente com a ação do inimigo existe uma expectativa no coração de alguns. Será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir? Será que vai haver mudança mesmo? Há uma expectativa. Mas olha, querido, pode ter certeza que Deus vai te surpreender. Quem sabe todos aqueles que estão pensando que as coisas não vão mudar, que não vai dar certo.
que você não vai conseguir, que você não vai ter êxito. Deus vai surpreender as expectativas de alguns que estão só de fora olhando, vendo até onde isso vai dar. Eles vão ver o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agindo ao teu favor, se movendo ao teu favor. Você está entendendo aí o que Deus está falando com você? Você está entendendo a revelação da palavra? Labarassuri, calavarassuri, andará. Você está entendendo, querido? A revelação da palavra, você precisa tomar posse. É por isso que muitas vezes você não recebe a bênção, porque muitos não tomam posse. Você tem que tomar posse. O centurião disse assim: mestre, não precisa ir na minha casa. Não precisa perder esse tempo de ir lá. Basta-me uma palavra. Basta somente uma palavra. Porque ele acreditava, ele cria na palavra do Senhor. E se neste dia você crê no que Deus está falando, Deus está dizendo para você: o seu momento de oração aqui não é em vão. Eu vou entrar com providência. A resposta, ela vai chegar. Você vai visualizar com seus olhos a ação de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Você vai tomar posse dessa vitória que tanto você quer tomar e que você precisa e necessita. Creia tão somente que o Deus que visitou Pedro naquela prisão de segurança máxima, tirou ele de lá, porque ele estava sentenciado à morte. É o mesmo Deus que vai agir ao teu favor, talvez em outras situações. Talvez a sua situação não é igual à de Pedro. Talvez você está em outra situação, em outra provação, em outra necessidade. Mas o Senhor vai agir da mesma forma, porque Ele é o Deus que não se limita a nada. Não existe limite para o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele age em qualquer situação. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Agora o segredo está em orar, sem cessar. Não para não. Não para não. Continua orando. Porque fiel é quem te prometeu. E quem te prometeu, ele vai cumprir com tudo o que ele prometeu. Agora, eu convido você. Eu convido a você para orar. Vamos clamar neste momento? Vamos clamar neste momento? Aí agora, neste momento, vamos clamar. Agora é para você orar. Não é para você só assistir, só ouvir, não. Ora também. Fala com Deus. Concorda com a oração. Sela esse propósito também. Porque você vai ver Deus agindo, Deus trabalhando, Deus te visitando. Neste momento, o Espírito de Deus ministra em meu coração corações tristes. Eu vejo Deus visitando o coração angustiado. Coração angustiado. Olha, o Senhor está entrando agora com o bálsamo dele, trazendo alívio para corações que estão angustiados. Preste atenção no que Deus vem falando com você. Preste atenção na direção de Deus para a sua vida. Porque se Deus tem te direcionado a dar um passo, dá o passo que Deus está te direcionando. Que com certeza Ele sabe o que está fazendo. Não deixa nada impedir isso. Tranquiliza o teu coração. Aqui há uma pessoa que você está precisando dar um passo, tomar uma atitude, mas você está insegura. Você está com dúvida. Ei, presta atenção, Deus não já falou? Ah, bispo, Deus não falou, então não dá nenhum passo. Ah, bispo, Deus falou. Deus falou, então se Deus falou, dá o passo. Porque quando Ele fala, quando de fato Deus fala, Ele garante. Você não ficará desamparado. Então preste atenção
que a voz de Deus está soando através desta palavra que foi falado, que foi ministrado. Agora você vai orar. Você já entendeu que Deus está falando com você. Agora você vai orar. E você vai apresentar essa causa nas mãos do Senhor. O Senhor ministrou em meu coração. Eu falei para Deus, Senhor, na primeira foi na segunda oração, eu falei assim, é para eu continuar orando? Deus disse, é. Então, Senhor, enquanto o Senhor está me direcionando a orar, eu vou estar orando. E Deus falou, vou dar vitória aos meus nesse clamor. Existem pessoas que estão à espera de um mover de Deus, de uma ação de Deus. E essa ação, esse mover, essas pessoas vão ver ainda essa semana. Não é a semana que vem, ainda essa semana. Existe vitória também que ainda esse mês. Você vai tomar posse. Então creia e ora comigo com fé em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, porque nós estamos em uma continuidade de oração. Nós estamos em uma continuidade de oração. Nós estamos como a igreja primitiva, orando sem cessar, porque acreditamos e cremos em um Deus que é poderoso, um Deus que age através da oração, o Deus que ouviu Daniel quando clamou, o Deus que ouviu Ana quando clamou. A esterilidade, meu Deus, estava na vida de Ana, mas através da sua oração, o Senhor fez Ana gerar. Daniel, Pai, passou por alguns momentos na sua vida, e uma delas ele foi até colocado em uma cova dos leões, por causa do momento que ele tirava para te priorizar através da oração. Mas o Senhor fechou a boca do leão, o Senhor deu livramento a Daniel por causa da oração. O texto que nós meditamos neste dia fala que Pedro estava sentenciado. Pedro ia morrer, Senhor, porque o inimigo ia dar fim na vida de Pedro. Mas a igreja orava sem cessar. E o Senhor, meu Deus, enviou o anjo na prisão. E quando o anjo chegou, Pai, as correntes caiu por terra, as algemas caiu por terra. E Pedro, naquele momento, estava livre daquilo que estava ali aprisionando. E o anjo com Pedro passou pela segurança máxima daquela prisão. O portão de ferro se abriu automaticamente e Pedro ficou livre, Senhor Deus, daquela prisão. Resultado, resposta de um clamor contínuo, de uma oração sem cessar, uma oração que não parava. E eu creio, Deus, que o mesmo Senhor que agiu, que se moveu em favor de Pedro naquela prisão, é o mesmo Senhor que está agindo através do nosso clamor, através da nossa oração, em favor de todos nós, Pai, que estamos nesta corrente de oração, nesta continuidade de oração. É o mesmo Deus que vai agir em favor desse servo e dessa serva, que ora comigo neste momento, quem sabe em lágrima, totalmente entregue esse momento, porque ele precisa, ela precisa e necessita da resposta, da ação do Senhor, do agir do Senhor nesta causa. Quem sabe, meu Deus, esta pessoa também está vivendo debaixo de pressão, e é muito ruim, Senhor, você viver debaixo de pressão, alabanu que delegando suriandarábia, porque isso tira a nossa noite de sono,
não conseguimos dormir, não conseguimos às vezes comer, não conseguimos muitas vezes nos concentrar. Senhor Pai querido, que sabe, alguns estão até depressivos por causa de algumas ameaças. Ameaça essa que são algumas situações que precisam ser resolvidas. E essa pessoa não sabe por onde resolver. Mas eu creio, Pai, que o mesmo Senhor que habita no meio da oração, nas orações dos teus filhos que clamaram, e o Senhor agiu, o Senhor respondeu, o mesmo Deus que se manifestou através da oração do teu povo em livrar Pedro da prisão, é o mesmo Senhor que neste dia já começa a agir ao meu favor, ao favor desse servo e dessa serva, desse homem, desta mulher, desta pessoa que ore junto comigo agora. Eu não sei em que lugar esta pessoa se encontra neste momento, mas eu creio que onde ela estiver, onde ele estiver, o Senhor está presente também, nesse momento, já agindo, já trabalhando, e nós viveremos a resposta. A resposta também será imediata. Nós veremos ainda essa semana, nesse mês, o mover de Deus. Será o fruto, será o resultado, será a resposta desta oração, porque nós cremos no poder da oração. E eu creio que o Senhor já está selando, entregando. Não vai ser principado e nem potestade que vai reter a minha resposta e a resposta dos teus filhos. Senhor, em todas as áreas que estão sendo apresentadas neste momento, através da oração, o Senhor agirá. O Senhor vai se mover, dando vitória a essa pessoa que pede nesse momento a sua bênção e a sua vitória. A tua palavra diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. E ela está pedindo, Pai. E o Senhor vai dar a vitória que esse servo e essa serva tanto precisa, no nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Diz comigo: graças a Deus. Fala comigo: eu tomo posse da minha vitória. Fala comigo: eu creio, fala, eu creio que a minha vitória já está selada por Deus. Eu creio que eu vou visualizar tudo aquilo que eu estou clamando. Eu vou visualizar a minha vitória, porque Deus é fiel e Ele habita no meio das orações. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida e que Ele te dê paz. Até o próximo clamor, se Deus quiser. Aguardo você lá. Deus te abençoe.